Bom dia, meus amados irmãos. Alegria imensa no meu coração estar aqui com vocês nesse dia, confiados unicamente na graça do Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo, aqui em Provérbios capítulo 10. Versículo 9. Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ainda, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 12. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, é no grandioso e poderoso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos. Senhor, o desejo do nosso coração é que o Senhor nos encontre na Tua Palavra. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro nesta manhã. Não apenas revelando o Teu coração, mas revela o nosso coração na luz da Tua Palavra. Para que o Senhor possa corrigir em nós tudo aquilo que não Te glorifica e aonde em nós o Senhor não está sendo glorificado. Nos ajude, Senhor, mais uma vez. É a nossa oração, é o nosso clamor. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, tomando esses dois textos como ponto de partida, eu quero convidá-los para que nós possamos meditar um pouco sobre a vida de Salomão. Um homem que era forte por dentro, porém fraco. Um homem que era forte por fora, porém fraco por dentro. Eu creio que temos muito que aprender sobre a vida de Salomão. A grande característica de Salomão era o seu coração dividido. Se você ler tanto em 1 Reis, capítulo 9, como também no capítulo 11, você vai ver que Salomão foi considerado um homem que construiu ao mesmo tempo que ele fazia uma casa para Deus, ele fazia uma casa para ele. E também foi o homem que construiu a casa de Deus, mas também construiu casas para demônios. A Bíblia chega a dizer que ele construiu templos para Milcom, para Moloque. E essas coisas que estão na palavra de Deus, e aqui vemos a seriedade da palavra de Deus, porque ela não esconde isso de nós. E tudo isso faz parte de uma pedagogia divina para nos alcançar, para nos admoestar. E eu creio que é uma oportunidade de nós refletirmos sobre isso. O perigo de termos um coração dividido. À medida que amamos o Senhor, amamos outras coisas. E o amar essas coisas, muitas vezes, nós não percebemos a gravidade disso, porque ferimos o Senhor. Nosso coração é dividido. A Bíblia não está condenando você ser um mordomo sobre aquilo que o Senhor tem te confiado. E Salomão era um mordomo. O Senhor deu para ele em abundância. Mas o problema de Salomão foi ele deixar
que essas coisas viessem a se tornar o centro dos seus afetos. Porque quando você segue a história de Salomão, você vai ver que ele abriu uma profunda brecha naquilo que Deus desejava abençoar, que era a sua posteridade. Foi aí que ele abriu uma brecha de maldição. Quando eu falo maldição aqui, irmãos, que fique claro que eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio em permissividade, em permitir que o inimigo entrasse por meio de portas que ele abriu e que ele não teve a capacidade de fechar, por mais que ele tenha se arrependido. Os estudiosos dizem que o livro de Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão, é o livro da sua profunda reflexão. Assim como Provérbios, segundo esses estudiosos, foi o livro que Salomão escreveu no auge da sua vida, da sua sabedoria, da sua prosperidade pessoal, e podemos até colocar assim com muito cuidado, ministerial, do seu serviço ao Senhor. Então aqui ele produziu esses dois livros, aqui eu estou desconsiderando Cantares. E aí você vai ver as reflexões que ele faz da sua própria vida, do seu próprio fracasso. Amados irmãos, nós temos que aprender muito sobre esse homem, até mesmo para que através da sua vida possamos refletir a nossa vida. Gostaria de convidá-los aqui, por favor, 1 Reis capítulo 9. Se você ler, e nós não iremos fazer isso, mas fica como que um encorajamento para os irmãos. Se você ler aqui o capítulo 9, os versículos 1 a 9, você vai se lembrar muito bem que Deus, ele vai julgar a nação de Judá, porque depois de Salomão, o seu filho Roboão se torna o rei, e aqui o reino de Israel se divide em dois, reino do norte e reino do sul, já como consequência dos pecados que não foram tratados, arrependimento que não ocorreu. Então nós vemos aqui um caminho aberto para que o mal prevalecesse sobre o povo de Deus. Só que a questão é muito mais séria, é sobre o testemunho de Deus, porque nunca foi sobre nós, é sempre sobre o testemunho de Deus. Agora, o que nós temos que perceber é que esses versículos 1 a 9 aqui de 1 Reis vai nos fazer entender a razão do cativeiro lá na frente, o cativeiro da Babilônia. Sabemos que o povo de Israel, de maneira geral, eles passaram por dois grandes cativeiros aqui na história, a partir daqui. O primeiro cativeiro ocorreu no ano 722, quando a nação do Reino do Norte, as 10 tribos, foram levadas pela Assíria, e dali nunca mais retornaram. 100 anos depois, aproximadamente, veio o cativeiro da Babilônia, onde a nação de Judá é levada para o cativeiro da Babilônia, onde permaneceram 70 anos. De 2 Reis, capítulo 22, a seguir, e aí você precisa incluir vários capítulos, vários livros, como 2 Crônicas, capítulo 36, que é um resumo, e aí você vai incluir os livros de Jeremias, Ezequiel, Daniel, os livros de Esdras, Esther, Neemias, e aí você vai incluir 2 outros livros proféticos, Ageu, Zacarias. Todos esses livros compõem esse período que vai da degradação até a restauração. Mas se você quer aprofundar, aqui está, me perdoe a minha prolixidade, mas aqui está um ponto para você considerar esses versículos 1 a 9. Mas eu quero ler apenas uma pequena porção que está aqui no capítulo 9. A partir do versículo 1, diz assim: tendo Salomão acabado de edificar a casa de Jeová e a casa do rei, e tudo o que desejara e quisera fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. Agora, versículo 15. A razão da leva de trabalhadores forçados que fez o rei Salomão é esta:
edificar a casa de Jeová e a sua própria casa. Vamos agora, por favor, capítulo 11. O versículo 4 diz: sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não foi perfeito, não foi completo para com Jeová, seu Deus. Versículo 9: Jeová irou-se contra Salomão por ter o seu coração dividido, apartado, separado de Jeová, Deus de Israel, que 2 vezes lhe tinha aparecido. Aqui, meus amados irmãos, nesses poucos textos que lemos, dá para nós ter um vislumbre de tudo aquilo que compreendeu a vida de Salomão. Um homem que foi separado por Deus. Um homem que, na sua primeira fase de vida espiritual, ele era intenso com Deus. Deus deu a ele riqueza, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele por 2 vezes, daquelas aparições de Deus a Salomão, uma visão celestial. Salomão era alguém que conhecia Deus. Salomão era alguém que Deus se derramou de uma maneira superabundante sobre a sua vida. Mas aqui nós temos que aprender lições valiosas para a nossa vida. Por quê? Porque nós não podemos brincar, nós não podemos desprezar a medida que Deus coloca sobre cada um de nós. Deus, na sua infinita graça, Ele reparte conosco uma determinada medida para cada um de nós. Essa medida não é uma propriedade particular que nós tomamos para nós mesmos, mas é um meio de nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com o Senhor. Porque o nosso verdadeiro ganho não está nas coisas que Deus faz e nem naquilo que Ele nos dá, mas no nosso relacionamento com Ele. A capacidade que nós temos de renunciar qualquer coisa para não perder o Senhor de vista. Não foi isso que aconteceu com Salomão. Se você ler este capítulo 11 aqui de 1 Reis, você vai ver que desde o capítulo 9, quando diz sobre a quantidade de cavalos que ele tinha, porque ele começa a colocar a sua força no seu exército. Ele começa a colocar os seus afetos nas suas mulheres. Ele começa a viver uma vida de conforto e de segurança em toda a sua riqueza. E com isso ele perdeu o Senhor de vista. E aqui tem um ponto, eu quero chamar a atenção de vocês, nesse texto que eu li, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vamos avançar um pouco aqui. Porque se você ler esse capítulo 3 de 1 Reis, você vai ver ali um homem humilde. Um homem que reconheceu sua limitação e buscou a direção de Deus. O início da vida espiritual de Salomão era uma vida de dependência, era uma vida de entrega, era uma vida de devoção. Era alguém que não queria nada além do Senhor. Nada além do Senhor. Amados irmãos, Deus é sério e vocês sabem disso. Mas interessante é que Deus tem uma maneira didática, pedagógica de tratar conosco. É como se Ele estivesse provando a nós a todo tempo. E não é por sadismo, longe disso. Longe disso. Mas é simplesmente para nos colocar debaixo do peso da sua santidade, da sua eternidade. Para que isso, esse peso de santidade, esse peso de eternidade gere em nós temor. Para que nós nunca venhamos confiar em nós. Essa solene advertência. É 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos adentrar um pouco aqui já as lições. Aqui Paulo está falando sobre a ilusão da confiança em si mesmo.
Olha o que ele diz: aquele que pensa que está em pé. É a ilusão de estar em pé. É aquele que pensa. Não é o que está em pé, é o que pensa. Não ignore essa palavra. Porque a gente ouve muitos dizerem assim: olha, aquele que acha que está em pé, aquele que está em pé. Não ignore essa palavra pensa, porque ela é a chave, ela é o coração desse texto. Olha o que ele diz aqui: aquele que pensa. Aqui ele está falando da ilusão da estabilidade. A ilusão da estabilidade. É quando eu começo a nutrir dentro de mim a ilusão que eu sou forte. É quando eu começo a achar que eu posso confiar no meu coração. É quando eu começo a me estribar na minha força. Olha o texto, ele é muito claro. Porque aqui ele está exortando sobre a autoconfiança sem vigilância. A autoconfiança sem a vigilância. Foi o que aconteceu com Salomão. Porque quando você lê o homem do capítulo 3 de 1 Reis, parece que não é o mesmo homem do capítulo 11. E aí entra Eclesiastes. Quando você conhece a história de Salomão dentro dessa perspectiva, você vai entender exatamente, você vai ver a riqueza, a grandeza, a altura, a profundidade do livro de Eclesiastes. E ele resume tudo isso numa frase: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O inimigo, ele sabe muito bem como desenhar o caminho que vai nos levar para o inferno ou nos tirar da presença de Deus. E a gente faz concessão com tudo. Com tudo, irmãos. Leve isso diante do Senhor. Nós fazemos concessão com tudo. Essa é uma lição que nós não podemos ignorar. O orgulho espiritual é que nos leva à ruína, ao fracasso moral, ao fracasso espiritual. Antes de Salomão, eu vou colocar isso com cuidado e vocês saberão entender, porque não foi no seu tempo, mas foi na sua posteridade. Antes dele perder o reino, ele perdeu o coração. Antes de perder o casamento, o homem perde o seu coração. Sim, antes de você ter uma perda que vai te esmagar, vai te envergonhar, você tem que lembrar, você perde primeiro o coração. Isso tem que falar alto dentro de nós. Antes de Salomão perder o reino, ele perdeu isso na sua posteridade. O reino foi dividido. A idolatria permaneceu no reino do norte, governando as 10 tribos. Imagine isso. Deus preservou um remanescente no reino do sul, aqui na linhagem de Davi, de Judá. Mas o reino do norte, os 19 reis foram todos homens perversos. Chegou um momento em Israel que uma dinastia de assassinos, serial killers, tomou conta do trono de Israel. Os piores homens. Você imagina isso? Então é sério esse assunto. É sério, irmãos. Nós precisamos compreender a seriedade daquilo que é a palavra de Deus. Salomão era alguém que pensava que estava em pé. Ele pensava. No início você vê um homem pedindo tão pouco para Deus: dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Mas Deus vê tudo. Deus sabe, irmãos, que nós não somos confiáveis. Ele sim. Ele sim. Deus nos dá caminho de arrependimentos. Deus nos mostra o caminho de volta. Ele não fecha o céu para nós. Agora, qual é a disposição que nós temos de ouvir, de humilhar, de retroceder, de reconhecer nossos erros? Essa disposição que os irmãos têm tido como homens, eu acho isso algo maravilhoso e vejo como uma obra do Espírito. Do Espírito.
Os homens hoje estão se separando. Isso tem acontecido aqui em Londrina por várias vezes. Em Goiânia tem acontecido frequentemente em outros lugares. Porque de repente agora o Senhor tem movido o coração dos homens da sua casa para se separarem, para ouvir a palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo extremamente complexo. Eu sempre repito isso, um tempo que nós, da nossa geração, da minha geração, do Gaspar, do Thomas e de muitos outros irmãos aqui, nós não fomos preparados para viver essa situação inimaginável, do ponto de vista social, emocional e espiritual. E hoje, o homem está sendo colocado na posição de um ser marginal. Marginal. A autoridade que Deus confiou ao ente masculino, ao homem, aquilo que é espiritual, aquilo que é governamental, aquilo que é celestial, o mundo desconhece completamente e a igreja despreza isso. Então, nós estamos convivendo numa era onde nós somos um ser estranho, onde o nosso papel como homens, como servos de Deus, como aqueles que em nossos lares precisamos expressar a imagem de Deus no sentido de autoridade, no sentido do governo espiritual. Muitos homens estão perdidos na sua vocação masculina, no seu chamado celestial. Esse é um assunto que não está sendo tratado, e glórias a Deus que aqui os irmãos têm tido essa sensibilidade de ouvir o Senhor. Porque a situação é grave, irmãos. Nós não podemos acordar depois que a tragédia passou. As nossas esposas, eu coloco de maneira geral, embora eu sei que não é todas, mas de maneira geral, a gente que está numa ponta, eu sei que o Thomas entende isso muito bem, o Gaspar entende isso muito bem, o Ricardo, os demais irmãos aqui, os anciãos da casa do Senhor entendem isso muito bem. Na ponta que nós ficamos, a gente tem que lidar com situações que até alguns anos atrás nós nem imaginávamos. O empoderamento feminino, a omissão dos homens. É tão natural isso hoje, eu contava isso para o Ricardo, eu fui receber a visita de um jovem recém-casado. Então quando ele sentou na mesa, ele começou a falar muito da sua esposa, da esposa. Até aí tudo bem. Mas ele começou a falar, só que depois ele começou a dizer o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ele estava percebendo e tal. Resumindo, ela já tinha dominado ele, já tinha colocado ele lá no cantinho da casa, na cadeirinha lá, e é tudo como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e tem que ser assim, tal. E ele achando tudo bonito. Achando tudo normal, né? Ele era o chofé dela, ele era o empregado dela, ele fazia tudo. E eu perguntei para ele assim, você está feliz com isso? Ele falou, nossa, estou amando. Eu falei, é mesmo? É. Então você já compra um cabresto, né? Já compra uma sela de cavalo, porque ela vai montar, vai colocar um cabresto e dá umas esporas para ela também, porque ela vai te esporar muito, viu, meu amigo? Esse não é o papel de um homem. Seu pai não te ensinou isso, não? Nós estávamos conversando outras coisas, irmão, mudando um assunto. Ele achando tudo maravilhoso. Irmãos, é uma coisa muito sutil e ela não percebe o caminho que ela está tomando. Porque essa é uma doença espiritual que está hoje sobre todo mundo, deformando o caráter das mulheres. E à medida que deforma o caráter das mulheres, porque o homem só quer duas coisas na sua casa. Vocês podem não concordar comigo, mas vai mexer com vocês. Sabe o que o homem quer? Primeira coisa que ele quer, irmãos, ele quer paz. Não é verdade? Às vezes ele prefere perder a razão em nome da paz. Ele quer ter paz. Ele quer ter sossego. Ele só quer isso. Ele só quer ter isso. Ele quer ter esse sossego, ele quer ter a paz. A mulher, ela quer ter intimidade. Isso define muito a mulher. O homem, se ele chegar em casa e tiver paz, e tiver respeito, só isso, ele já está feliz. E a grande questão hoje dos casamentos é porque
O homem, ele é ferido em dois pilares da sua vida: a paz. Porque a paz, debaixo da paz, tem muitas camadas. Tem esse sossego, tem a tranquilidade, tem o seu prazer. Ele fica feliz de ver a paz na sua casa, de ver a esposa feliz, os filhos felizes. Ele trabalha para isso. Ele trabalha para dar o conforto, para dar segurança. Isso é uma paz. Mas ele quer ser respeitado. E quando ele não é respeitado, ele não tem essa paz, ele começa a entrar em convulsão emocional. Ele se torna agressivo. Ele se torna indiferente. Quando esse comportamento perdura dentro da casa, o homem, ele inconscientemente, ele começa a viver uma vida paralela. Ele começa a procurar o prazer em outras coisas. Aí é pornografia, é futebol, é filmes, é internet, é ficar olhando mulheres no Instagram, seja lá onde for. Ele começa a viver essa vida dupla, paralela, oculta, que está matando ele por dentro. E Satanás, sabendo que se ele tira esses dois pilares da casa, o homem sucumbe. Ele entra em colapso. Porque ele não é respeitado. Porque quando ele não é respeitado, ele tem a sensação que ele não é admirado, ele não é amado. E a mulher não percebe que ela está matando o seu marido aí. Ela começa a ficar individualista, ela começa a amar muito o seu trabalho, ela começa a ficar em torno de família. Quando eu falo de família, é exclusividade. Não é mais o seu marido. Se concentra extremamente nos filhos, seu marido sempre é secundário. É claro, irmão, você deve estar pensando, mas as irmãs tinham que estar ouvindo isso. Mas, bom, eu estou falando aqui para vocês. É o lado nosso aqui. Então, esse é o ponto. É aí que Satanás trabalha. É aí que ele vai te trazer a instabilidade emocional. Um homem instável, emocional, ele é uma presa vulnerável para Satanás tripudiar no seu coração. Compreende isso, irmãos? Nossos irmãos muitas vezes estão esmagados dentro das nossas congregações. E o homem, os homens, né? Muitas vezes, nem todos, mas eles têm dificuldade de falar de fraquezas. E o pior, a gente tem encorajado muito, eu sei que aqui em Londrina vocês têm isso, mas em muitas comunidades, os irmãos não desenvolvem relacionamentos profundos e verdadeiros. Então as pessoas ficam morrendo dentro de casa. E hoje, a estatística, ela é aterrorizante. O índice de divórcio entre cristãos hoje está na mesma proporção do índice de divórcio de pessoas não cristãs. Os casamentos estão acabando. Os jovens cristãos estão se divorciando cedo. É uma tragédia. E isso aqui é muito sério. Irmãos, nessa ponta que a gente fica, então a gente ouve muitos, e isso me ocorreu no nosso último encontro de homens. Então, um irmão com um casamento sólido se aproxima e diz assim: Luiz, como é conviver com a mulher na menopausa? Eu falei, meu Deus, esse curso, irmão, é o mais difícil, é pós-graduação masculina, onde só Deus pode ser o seu professor. O Espírito Santo tem que ser o seu mentor. E Jesus tem que ser toda a matéria que você vai estudar, irmão. É graça sobre graça. Mas num tom de brincadeira, eu estava ali com outro irmão e a gente começou a compartilhar com ele que nós havíamos passado por isso. A graça que a gente precisa ter. Mas aonde eu aprendi tarde, o quanto eu deveria, há muito tempo atrás, estar investindo numa vida muito mais profunda com o Senhor. Isso para mim foi uma grande lição, e é o que eu digo para todos os homens. A gente perde muito tempo com coisas triviais. Você precisa estar preparado para batalhas emocionais no seu casamento. Porque é aí que Satanás, ele vai vir te tentar, te derrubar. Porque você pensa, eu estou em pé, não vai acontecer comigo. Vai acontecer, acontece com todos. Satanás sabe como preparar um terraço para nos derrubar. Então a gente fica muito preocupado
com as ações do nosso cônjuge. Eu creio que nós devemos preocupar com as reações do nosso coração. E aqui é proteger o coração, é proteger os afetos, é proteger a integridade, é ser homens diante de Deus antes de ser homem diante da sua casa. A questão é que nós queremos ser homens diante da nossa família e não somos homens diante de Deus. Isto é, eu não tenho vida devocional. Tudo gira em torno do natural. Amados em Cristo, desde que nós somos salvos em Cristo, habitados pelo Espírito Santo, convictos de que no livro de Deus, no livro eterno de Deus, nossos nomes estão escritos, sabedores de tudo isso, então nós precisamos entender que há dentro de nós uma identidade celestial. O nosso padrão de vida tem que ser celestial. Eu não estou dizendo que você tem que viver como um anjo, mas você tem que viver de acordo com um padrão celestial, no temor do Senhor, governado por princípios da palavra. Desenvolver um relacionamento, em primeiro lugar, com Deus, com a sua palavra. Cultivar devoção espiritual, porque fora disso você não vai encontrar força em lugar nenhum. Aí é fazer o que o mundo faz, terapia. Hoje é a palavra, né? Terapia. Vamos fazer terapia. Casais fazendo terapia. Contava hoje rapidamente para os irmãos na mesa do café, um casal que nos procurou para uma ajuda. Então a gente, mais ali no virtual, não tínhamos tido um encontro com eles porque os dois já estavam separados. Mas olha que coisa interessante, que lição preciosa o Senhor nos trouxe. Eles estavam gastando, em média, quase 14 mil reais, porque eles faziam terapia, eles faziam uma terapia pessoal, cada um com seu terapeuta, e depois eles faziam uma terapia, os dois juntos. Então olha o que eles gastavam com terapia, 14 mil por mês, porque escolheram os melhores. Ok, mas o dia que eles sentaram lá, para a gente ter uma comunhão, a gente entrou num ponto que é tão básico, irmãos, para nós. Sabe o que é? Comunicação, diálogo, afeto, proximidade, toque. Eles não se tocavam. Aí ele contou assim, que um dos grandes problemas que eles estavam tendo eram as séries, que eles gostavam de série. Aí ele falou assim, agora o que acontece? Quando eu vou assistir uma série, ela senta do meu lado, pega o celular e fica no Instagram, fica no WhatsApp conversando. Ela não assiste comigo. Eu falei, olha, que o problema não era só dela, o problema era deles, que eles estavam usando aquilo para se aproximar. Ele disse que era a terapeuta, ensinou para eles ver séries juntos. Irmãos, que mundo é esse? Eu falei, vocês não conseguem olhar um no olho do outro e ter uma conversa, porque os dois trabalham na mesma empresa. Então eles passaram a se ver como inimigos. Eles passaram a se ver como rivais. Eles passaram a se ver como opostos. E não como uma só carne. Sinceramente, irmãos, não é básico para nós tocar a esposa, abraçar a esposa. Não é básico para nós que o primeiro obrigado tem que ser sempre dito a ela. E não é por liturgia conjugal, não. É por uma questão de hombridade, de cristianismo, de educação. Para aquela que faz a comida, para aquela que cuida de você como ninguém. E você não fala assim, obrigado, que comida maravilhosa. A gente não fala, é tudo longe, tudo perde a comunicação das simples frases. Resumindo, eles nunca falavam obrigado, nunca falavam bom dia, nunca falavam boa noite. Começaram a se tratar como duas pessoas que trabalhavam na mesma empresa e que um tinha a ambição de derrubar o outro, porque eles descontavam no trabalho que eles não tinham na cama, que não tinham no quarto, o que eles não conseguiam ter de afeto. Então se colocaram como rivais. Irmãos, é um absurdo que muitos cristãos estejam vivendo isso, que muitos homens não têm essa vida com Deus, porque se você tem uma vida com Deus,
É impossível que o Espírito Santo veja você num caos desse, ele não ilumine o seu coração. Mas aqui, as pessoas sempre na sua autossuficiência. Isso não acontece comigo. Não, está tudo certo. Você vai se acomodando em um pântano conjugal, em um pântano emocional, em um pântano espiritual e acha que está tudo bem. E você começa a se esconder de trás do trabalho, se esconder de trás dos filhos, se esconder de trás de eventos, de viagens. Meus irmãos, e Satanás tripudiando, destruindo. Quando os filhos vão embora, ficam os dois divorciados, separados, sem afeto, sem amor, dentro de casa. Somos nós, homens. Somos nós que precisamos pegar o cajado de Deus e conduzir a nossa casa, conduzir o nosso casamento. Somos nós. Mesmo que o seu casamento seja um casamento extremamente complicado. Mas se você tem vida com Deus, esse é o seu lugar de refúgio. Esse é o seu lugar de refrigério. Esse é o lugar da sua força. Esse é o lugar onde você é renovado. Para você continuar peregrinando. Peregrinando, não é concordando que tudo tem que acabar. Porque esse não é o papel de um homem de Deus. Você tem que lutar até o fim. Eu digo que em primeiro lugar você tem que lutar pelo seu casamento por causa do testemunho do Senhor. Então vamos aqui, vamos nessa lição tão especial. Aquele que pensa está em pé. Nenhum homem é maduro o suficiente que não precise vigiar. Nenhum homem. Nenhum homem é maduro o suficiente para dizer, eu não preciso orar. E vigiar é orar. Vigiar é comunhão com Deus na sua palavra. Vigiar é guardar o coração. Vigiar é manter um território protegido, não permitindo que coisas moralmente nocivas entrem no perímetro. Vigiar é proteger a mente. Vigiar envolve muitas coisas espirituais e muitas coisas práticas sociais. Vigilância. Porque a vigilância precisa ser uma marca da nossa conduta. Você não tem que vigiar só naquele momento que você é tentado. Você tem que fazer da vigilância uma marca da sua conduta. A vigilância tem que ser uma atitude prática do seu comportamento como homem. A vigilância tem que ser uma virtude do nosso caráter espiritual. Então, ninguém é maduro o suficiente que não precise vigiar. Você nunca pode confiar na sua espiritualidade. Você sempre tem que desconfiar do seu coração. Vocês lembram do último estudo que nós tivemos aqui com os homens sobre a vida de Davi, o terraço de Davi e Batseba? Davi já era um rei experiente, já era um homem experiente, maduro espiritual, e caiu. E quantos têm caído? Quantos têm fracassado? Nenhum de nós podemos nos dar o direito de ignorarmos a questão da vigilância na nossa vida. Isso é muito sério. Há um texto que eu quero ler com vocês aqui em Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. Esse texto vai nos dizer que quanto mais alto Deus nos leva, mais perigoso é acreditar que você não vai cair. Essa é uma lição muito importante. Quanto mais alto Deus nos leva, é perigoso achar que você não vai cair. Quanto mais experiências eu tenho com Deus, é perigoso achar que por causa disso eu não vou cair. O texto diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Está vendo aí? Que texto é esse? Aqui há algo sério que nós temos que aprender. Estar em pé é uma postura de dependência de Deus e não de autossegurança. Eu vou repetir. Estar em pé
É uma postura de dependência de Deus e não de autossegurança. Não é de autossuficiência. Esse texto aqui de Provérbios, ele é muito rico. Paulo não fala de medo, ele fala de uma atenção espiritual. Não é um medo de cair, é uma atenção espiritual. Isso é muito verdadeiro para nós. Então aqui, eu quero que você observe essa palavrinha aqui, aquele que está em pé, veja, está vendo aí, veja, veja. Essa palavra, ela indica uma vigilância constante. Você tem que vigiar constantemente. Interessante que esse mesmo vocábulo que é usado aqui, veja, ele é usado também em Marcos 13:33. Vigiai e orai. Justamente isso aqui. Qual é o problema aqui de Salomão? Ele deixou de vigiar o seu coração. Meus irmãos, nós temos que sempre estar vigiando o nosso coração. Sim. Nossa vida é cíclica. Isto é de experiências. A vida vai mudando e às vezes você não vai percebendo. Às vezes, no mesmo dia, você tem vários comportamentos emocionais. Sentimentos confusos nascem de crises. Percebe isso aqui? Olha que coisa interessante. Veja, o coração que não é vigiado, ele é seduzido. Quando você não vigia o seu coração, quando você não coloca segurança no seu coração, com certeza Satanás irá seduzi-lo. Nós nunca vivemos num tempo de tantas possibilidades, de tantas oportunidades, de pecar o tempo todo. O tempo todo. Eu sempre, além de preocupar com o meu coração, eu fico pensando nos nossos jovens, nas nossas crianças. Porque as crianças da minha geração, quando nós éramos aí da idade de 5 para 12 anos, o acesso a coisas inapropriadas ou impróprias era muito difícil. A gente era ensinado a não passar perto de banca de revista. Lembra disso? Banca de revista. Porque lá tinha revistas pornográficas. Imagine que uma criança, em menos de 5 segundos, ela está dentro de um pântano onde estão ocorrendo as piores coisas. Nós estamos vivendo uma era de barbaridades, de absurdos, de coisas que você pensa, não, o homem não chegou no fim da sua iniquidade. Não é possível que essa pessoa foi capaz de fazer isso. Amados irmãos, é a própria revelação daquilo que é o coração humano. Entende isso? Não é o outro, é o meu coração. E aqui você percebe um coração que não está debaixo de uma constante vigilância. Ele é vulnerável a toda forma de sedução. Você precisa apenas de uma brecha para cair. Você precisa apenas de uma pequena fissura para cair, porque depois tudo vai ser escancarado, você não vai controlar. E a prática do pecado vira um vício na alma, um vício que corrói, um vício que destrói. E você vai perceber, se já experimentou isso, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando essas fissuras abrem brechas e as brechas abrem portas, quando nós ficamos escancarados, governados, dominados, escravizados pelo pecado, você percebe que o pecado mata primeiro a sua comunhão com Deus, seu amor à palavra, sua vida devocional. São as primeiras coisas que o pecado, como um vício, ele vai te roubar. Ele vai te roubar. Um coração que não é vigiado, ele é seduzido. Aqui é um princípio. Sabe o que é vigilância? Sabe o que é vigiar? Vou dizer uma frase bem simples. É desconfiar de si mesmo. Sabe o que é vigilância? Eu vou repetir. É desconfiar de si mesmo. É eu desconfiando de mim. Isso é vigilância. Eu não vou confiar em mim. Não é porque alguém tem experiências com Deus,
alguém que se sente maduro, que já experimentou tanto, que já viu tanto, aí eu vou ignorar o meu coração. Nunca. Nunca. A maturidade espiritual, ela tem como característica a dependência constante do Senhor. Quando você estuda, tanto na palavra de Deus, que é tão óbvio isso, como também se você lê biografias de homens, que às vezes nós julgamos como que gigantes espirituais, e não foram nada de gigantes. Quando você estuda, um exemplo, se você tomar a vida do John Owen, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, e vou citar aqui mais alguns outros, Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones, Tozer. Se você ler a biografia desses 7 homens, vocês verão o quanto eles eram frágeis, o quanto eles viviam uma constante luta com o próprio coração, o quanto eles eram esmagados pela fragilidade. Sim. A questão é que muitas dessas biografias foram escritas com uma tônica sensacionalista, mostrando homens que não pareciam ser homens, e sim super-homens espirituais, e não eram. O John Wesley, ele vivia num relacionamento conjugal doentio, extremamente doentio. Sua esposa era ciumenta. Uma vez ela entrou numa reunião e arrancou ele de dentro da reunião, puxando os cabelos, no meio de todo mundo. Ela o abandonou, ela o deixou. Você imagina que tragédia? Um homem que pregou 40 mil sermões e percorreu 40 mil quilômetros a cavalo. Imagina, esse homem, John Wesley. Esses homens eram marcados por dores, por angústias, por rejeições, por aflições. Um dos que eu vejo uma grande ironia é quando eu ouço as pessoas falando de Jonathan Edwards. Então as pessoas descrevem um homem que eu não conhecia, eu não conheço esse homem. Às vezes eu falo para as pessoas, mas esse homem eu não conheço. Quem é esse Jonathan Edwards que você está falando aí? Porque esse eu não... Não, o maior teólogo americano, você não conhece esse aí não. Esse eu não conheço. Ele foi o primeiro reitor de Princeton. Esse eu não conheço, nem sei quem é. Em que época que ele viveu? Ele foi contemporâneo do George Whitefield. Não é possível que você não conhece. Eu falei, não, esse não. Eu até conheci o John Wesley, que foi contemporâneo, ou o Jonathan Edwards, que foi contemporâneo do Whitefield. Mas ele não era isso. Primeiro que ele não foi reitor de Princeton, ele foi reitor da escola de New Jersey, que depois se tornou Princeton, isso por 3 meses, porque depois ele morreu. 3 meses. Ele nem conseguiu fazer um grande trabalho assim. Segundo, que ele foi expulso da sua comunidade, da sua congregação. Sim, por causa do zelo dele com a mesa do Senhor. A comunidade onde o seu pai, o seu avô foram pastores. Ele foi expulso por causa da banalização da mesa do Senhor. Eles não quiseram ele. Sabe para onde ele foi? Ele foi viver entre os índios moicanos. Ele perdeu uma filha já adulta. Viveu esmagado no anonimato. Os seus grandes livros que nós conhecemos hoje, ele escreveu quando ele não era ninguém. Ele não era nem conhecido. Ele não pregava para grandes plateias, ele pregava para os pobres e para os indígenas. Esse Jonathan Edwards eu conheço. O que fizeram com ele depois, tudo bem. E eu reconheço a envergadura espiritual dele, mas ele não escreveu a envergadura espiritual dele em grandes multidões. Estão falando de um outro homem. Compreende? Da mesma forma do Whitefield. Ele era um homem solitário, que viveu a vida toda debaixo de acusações, de desvios de dinheiro, que ele não era um homem íntegro. Esses homens viveram debaixo de terríveis aflições e tribulações. Por que que esses homens não desviaram? Essa é a grande pergunta.
O Owen, já falei para vocês, ele enterrou 11 filhos. O John Owen, que as pessoas conhecem, é aquele que foi o chanceler, aquele que foi um homem influente. Quando ele era tudo isso, ele não era nada, ele não escreveu nenhum livro. Quando ele tinha uma alta posição no governo da Inglaterra. Mas quando ele perdeu tudo, quando ele foi para o anonimato, quando ele foi para as periferias, para as pequenas congregações, quando ele foi viver no meio de pessoas simples e humildes, enterrando seus filhos, foi aí que ele escreveu os seus grandes livros. Foi aí. Foi expulso da sua congregação, desprezado. Foi aí. Essa biografia ninguém conta. Ninguém conta. Qual a dificuldade que a gente tem, irmãos? De sermos homens esmagados por Deus, mas vivemos debaixo do peso da eternidade e manter os olhos no Senhor e não desviar por nada. Mesmo que o seu lar não seja um lugar onde você encontre prazer, paz e respeito. E você ser um homem, não é fiel só à sua esposa, em primeiro lugar, ser fiel a Deus. Porque quem vai nos julgar lá na frente não é a nossa esposa, é o Senhor. E depois você vai ver que tudo que você está fazendo, ou que você fez, não foi por ela, foi pelo Senhor. O homem que você deveria ser como esposo, em primeiro lugar, diz respeito você e Deus, e não você e sua esposa. Entende? É por isso que a gente não divorcia. É por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente está lá sempre com o coração pastoral, amoroso, trazendo tudo de volta, cuidando. Sendo um homem, uma referência. Nós não seguimos o padrão do mundo, nós seguimos o padrão de Deus. E o padrão de Deus é o padrão de entrega. É o padrão da renúncia. Porque o padrão que Deus colocou para nós, Ele colocou para o seu Filho. E em primeiro lugar, isso não diz respeito a nós. Em primeiro lugar, isso diz respeito a Cristo. Que Ele, sendo Deus, Ele não tomou isso como uma segurança para si mesmo. Ele abriu mão. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão das suas insígnias eternas. Por causa de uma mulher. Por causa de uma família. Por causa de um lar. Uma mulher infiel. Mas ele é o padrão do homem fiel. Ele é o padrão do homem, do marido amoroso. Ele tem que ser o nosso padrão. Por isso que ele diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele é o nosso padrão, não é Salomão. Não é Salomão. Ele é a sabedoria de provérbio. Porque quando Deus deu para Salomão sabedoria, nós vamos encontrar no capítulo 8. Porque a gente sempre pensa assim, nossa, Deus deu sabedoria. O que você entende como sabedoria do ponto de vista divino? Um conhecimento intelectual? Uma capacidade intelectual? Espiritualmente falando, nunca. Isso aí é consequência. Mas a sabedoria que está ali no capítulo 8 de Provérbios, com as suas 7 colunas, essa sabedoria, ela é uma sabedoria personificada. Você pensa que Deus deu para Salomão foi uma sabedoria como sinônimo de capacidade? Em primeiro lugar, aquela sabedoria, ela não era uma capacidade, ela era um poder relacional. Era a capacidade que ele teria para se relacionar com Deus, depois com as outras coisas. Sabe o que ele fez da sabedoria? Ele fez um bem para si. E ele perdeu a conexão com Deus. E aí ele vai falar dessa sabedoria no capítulo 8. A sabedoria que ele perdeu. Entende? A sabedoria que João chama de verbo, chama de logos. Sabedoria do ponto de vista espiritual é personificada, é uma pessoa. É o que Paulo chama de Sofia, em Efésios capítulo 1. Aí é que está, meus irmãos. Porque o nosso padrão é celestial. Porque o nosso padrão é espiritual. Porque nós não somos como os demais. E não falo isso com soberba. Eu falo isso debaixo da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Porque Ele nos redimiu. Nós éramos homens perdidos. Hoje nós não somos homens perdidos.
Nós somos homens com uma luz celestial no nosso coração. Agora, o que eu vou fazer com essa luz? Como eu vou viver debaixo dessa luz? Eu vou transformar em trevas como transformou Davi, como transformou Salomão? Você me pergunta, se Salomão era o homem mais sábio do mundo, então por que ele fez todas essas coisas erradas? Aí está a explicação. Porque essa sabedoria não era capacitação, em primeiro lugar, ela era um relacionamento com Deus. Quando ele perdeu o relacionamento com Deus, porque, diga para mim, ele era tão sábio assim, do ponto de vista intelectual, como você imagina? Mas olha o tanto de provérbios que ele escreveu, consequência da sua vida com Deus. Você acha que ele ia construir uma casa para Deus, uma casa para ele? Ele iria construir templos satânicos? Milcom, como Moloque, eram deuses que a satisfação da adoração desses deuses era através de sacrifícios de crianças. Como que um homem tão sábio como Salomão não prestou atenção em Deuteronômio 17, que dizia que o rei não deveria juntar para si riqueza, cavalos, mulheres? Ele era sábio assim? A sabedoria aqui, em primeiro lugar, é espiritual. Porque Deus deu a ele a visão da sua casa. Deus deu a ele visão celestial. Por 2 vezes Deus lhe apareceu. Sabe o que é isso? Visão celestial. E você pensa que Deus só queria aparecer 2 vezes para ele? Não. Sabe por que Deus só apareceu 2 vezes? Porque o coração dele se dividiu. Ele deveria ter cultivado essas aparições de Deus na sua vida. A pergunta é, o que fez Deus desaparecer de Salomão? Percebe, irmãos? Aqui nós estamos vendo as coisas de forma mais microscópica. Aqui nós estamos analisando a tessitura das coisas. Isso é sério. É quando Deus vai se afastando. Você encontra 2 aparições para um homem como Salomão, que tinha sabedoria, uma sabedoria divina. Sabedoria divina. Um homem que Deus abriu os céus para ele. Um homem que proferiu tanta sabedoria em termos de palavras, de advertências. Como ele pôde cair tão fundo? Tão fundo. Só você ler 1 Reis capítulo 11. Vamos aqui só passar por cima, né, irmãos, que não dá tempo. Olhe bem. Se você não se importar, vamos ler o capítulo 10, o versículo 26 a seguir. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades de carros, e junto da pessoa do rei em Jerusalém. O rei fez, capítulo 10, a partir do versículo 26, de 1 Reis. O rei fez abundar em Jerusalém a prata, como pedras, e os cedros como sicômoros, que está em Cefelá. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito. Agora vamos para o capítulo 11. Olhe bem, olhe como começa o capítulo 11. Além da filha de Faraó, ele casou com uma mulher mundana. E coloque mundana nisso, porque aqui é um exemplo do Egito. É como se dissesse, ele casou com o Egito, porque esse casamento aqui é um casamento de aliança política. Entenda-se isso. É um casamento de aliança política. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, mulheres moabitas. Nossa, irmãos, você sabe o que significa isso? Os moabitas, os amonitas, um povo extremamente perverso. Edomitas, sidônias e etéias, dentre as nações de que disse o Senhor aos filhos de Israel: não haveis de ir a elas, nem elas a vós, pois vos perverterão o coração para seguir os seus deuses. A estas Salomão se apegou por amor. No hebraico,
Essa palavra amor aqui envolve luxúria, envolve prazer. É uma maneira de dizer sodomia. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres perverteram o coração. Essa palavra perverteram aqui é muito forte. Fala de um desvio de caráter, um desvio moral. Aqui fala de perversidade moral. Sendo já velho, suas mulheres perverteram-lhe o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era maduro no Senhor. A frase aqui na tradução não está em conformidade com o texto hebraico, ela está próxima. Diz assim: e o seu coração não lhe foi perfeito para o Senhor. Não é bem esse o sentido no original. O seu coração não era íntegro. O seu coração não era maduro no seu relacionamento com o Senhor. Percebe aí a gravidade de tudo isso? Oh, meus irmãos, eu penso que aqui a gente precisa entender algo muito sério mesmo, sobre o nosso coração. Nosso coração não é diferente do coração de Salomão. Nosso coração é o mesmo. É o mesmo. Aquilo que Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor sonda o nosso coração. Só o Senhor esquadrinha o nosso coração. Só o Senhor pode nos ajudar a vencer toda a malignidade que existe no nosso coração. Nosso coração é uma herança adâmica, caída. E aqui nós precisamos do Senhor. E o ponto que Paulo coloca para nós é um ponto extremamente importante. Quem está em pé, cuide, pense que está em pé. Vigie para não cair. Vigie. Não se deixe levar pelo seu coração, pelos seus afetos, pelos seus desejos, pela sua vontade. Não permita isso. Esse é o fracasso de muitos. Quando nós falamos de avivamento, parece que a nossa oração é pedir que Deus faça uma mágica no meio do seu povo. De repente tudo muda. Meus irmãos, nunca Deus promoverá algo que não tenha como finalidade Ele mesmo. Não tem como haver algo profundo na nossa vida se não houver um arrependimento genuíno. Nós precisamos ter a coragem de confessar para o Senhor quem de fato nós somos, porque Ele já conhece. Não adianta você esconder, não adianta fingir, porque está tudo diante do Senhor. A história de Salomão vai nos mostrar justamente isso. O quanto nós estamos, muitas vezes, divididos do Senhor. Amamos o Senhor, mas amamos muitas outras coisas. Fazemos coisas para o Senhor, mas também fazemos muitas coisas que desagradam ao Senhor. Sabe o que é isso? Um coração dividido. Aí você vê que o Senhor irou contra Salomão por se ter o seu coração, sempre está no coração. Olha o que você veja aqui, que as mulheres perverteram o coração. No versículo 3, depois no versículo 4, diz que o seu coração não era maduro, perfeito para com o Senhor. Aí diz assim: irou o Senhor contra Salomão por ter o seu coração se afastado. Sempre está no coração, porque o coração fala da totalidade, da nossa personalidade, do nosso ser. É o que define você. A definição da sua vida começa com o seu coração, não é com a sua aparência. O que significa que ninguém conhece o coração de ninguém. E eu quero dizer que só Deus, e só Deus conhece você e eu. Só Deus. O que vocês conhecem aqui é só a imagem de uma pessoa. É o Luiz. Não é verdade? Se eu olho para o Lucas ali, eu conheço o Lucas. Mas só o Senhor sabe quem é o Lucas. Só o Senhor. Ele sabe quem é o Luiz. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vê o coração.
Ele vê quem exatamente nós somos. E aqui está algo, irmãos, que tem mostrado o fracasso de muitos. Essa vida caracterizada pela duplicidade. Isso tem consequências na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar, em tudo. Na nossa vida espiritual. Tem consequências. Às vezes a gente acha que não tem. Tem, meus irmãos. Nós estamos vivendo, como eu já disse, tempo complexo, tempo difícil. Os apelos são grandes. A maneira como Satanás tem trabalhado para colocar o homem como um ser, um marginal. Tudo em nós está sendo questionado pelo mundo. Hoje, se uma mulher diz publicamente que ela é submissa ao seu marido, é um escândalo. Isso não é virtude. Isso não é aplaudido pelo mundo. Nós vivemos hoje nessa era de profundas trevas em nossa sociedade, mas nós temos que ser luzeiros. Eu e você temos que ser luzeiros. Nós temos que ser o testemunho de Deus, como homens. Como homens. É sempre meu encorajamento nas comunidades onde eu posso dizer para os irmãos, encorajá-los. Foque nos homens. Homens que verdadeiramente se recomponham no seu papel diante de Deus e diante da sua casa e diante da igreja. E nós teremos comunidades saudáveis, lares saudáveis. Nós vamos ter uma igreja forte no sentido da sua vocação. Unam os homens. E às vezes a gente foca em tantas outras coisas. Porque essa é a grande urgência dos nossos dias na edificação da igreja. Porque aqui está uma gloriosa advertência sobre a vida deste homem, Salomão. E aqui eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, porque a gente já está caminhando para o final. Vamos ler um texto que está aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Se nós olharmos do ponto de vista negativo, Salomão ele representa o espírito e a natureza moderna de uma vida centrada no eu. É isso que ele representa, aqui no sentido negativo, é claro. Dentro do contexto dos dias que vivemos. Uma vida centrada no eu. Provérbios 10, 9 diz assim: quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Eu quero que você foque na palavra aqui, integridade. A raiz dessa palavra aqui fala de maturidade. Um homem maduro, um homem inteiro, um homem completo. Aqui fala de inteireza de coração. Essa palavra aqui. Ausência de divisão. É justamente o que ele está dizendo aqui. Um coração que não é fragmentado. Um coração que não é fragmentado, não é duplicado. Aqui ele está falando de um homem que aquilo que ele é em público, ele é no secreto. Ah, irmãos, aqui a gente tem que refletir. Aquilo que ele é em público, ele é no secreto. Eu creio que nesse ponto aqui a gente se acanha um pouco. Acho que nessa hora a gente põe a mão na cabeça, ô Senhor. Porque essa é a grande crise, irmãos. Essa é a grande crise. É aquilo que nós somos em público, nós também devemos ser no secreto. E o contrário é verdadeiro. Essa é a grande luta nossa. Essa é a grande batalha. Deixe-me colocar alguns outros textos aqui para a gente ir caminhando rapidamente. Porque a integridade, ela inclui pelo menos 3 áreas, eu quero citar, da nossa vida. Primeiro, a integridade moral, a pureza moral, a ausência de corrupção no nosso coração. Eu quero ler 2 textos. Vamos
considerar como o primeiro esse que eu li aqui, Provérbios 10, 9, para a gente ganhar tempo. E o segundo, Provérbios 11, 3. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua falsidade os destrói. A integridade dos retos os guia. É como se ele estivesse dizendo: o nosso caminhar, a nossa conduta tem que ser de um homem íntegro. Deixa eu ver isso aqui numa outra versão, tradução brasileira, que diz assim: a integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos ímpios os destruirá. Então, esse paradoxo, ele é muito importante, não pode ser desprezado. Porque aqui você vê que há um paradoxo: a integridade dos retos e a perversidade dos ímpios. Então, um é um caminho e o outro é destruição. Um caminho que guia. E sempre isso aqui, do ponto de vista espiritual, é ascensional. É um caminho que guia para o alto, que o guia em direção a Deus. O outro é um caminho de fracasso, de queda, de perversidade. Então a primeira integridade aqui, ela é moral. Vamos para a segunda, que é a relacional, que está vinculada às alianças, a fidelidade em aliança. Provérbios capítulo 20 e o versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. A integridade moral é você fazer o certo quando ninguém vê. Isso é integridade moral. Agora, aqui tem uma frase que diz assim: não quebramos alianças de repente, mas paramos de guardá-las pouco a pouco. Uma aliança não se quebra do dia para a noite. A aliança, ela começa a se quebrar quando eu vou perdendo a integridade, quando eu vou pervertendo o meu caminho. É assim que Satanás trabalha. A palavra aqui é erosão. Uma erosão, ela não surge do dia para a noite, ela vem lentamente. Então Satanás, ele vai criando erosões no nosso coração. E são essas erosões que vão ferindo a sua vida, a nossa vida por dentro. E aonde que ela vai atacar? Justamente nesse ponto central, que é a sua integridade. Porque a integridade é como que um terreno onde Deus nos encontra. Se Ele nos encontra íntegro, Ele tem comunhão conosco. Se nesse terreno da integridade nós não somos íntegros, Deus não tem como se encontrar conosco. O nosso encontro com Deus, ele é no coração, ele é no interior. O que reflete na nossa face, nas nossas palavras, na nossa mente, é a consequência desse encontro com Deus. O coração não é só um órgão físico. Ele é o centro da nossa vida, é o órgão mais importante da nossa vida. Ele é o ponto central da nossa vida. E Deus fez dele também um lugar espiritual. Então aí está. Terceiro, a integridade espiritual, que é a nossa devoção com Deus. Aqui temos que voltar para Provérbios 4. E eu falo isso aqui, a integridade no sentido espiritual, porque o coração, ele não vive sem o Deus. Se ele rejeita o Deus verdadeiro, com certeza ele vai procurar deuses falsos. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: o coração é o seu bem mais precioso. A palavra guardar aqui, ela tem uma conotação muito importante no sentido original. É guardar no sentido de máxima proteção, máximo empenho,
máximo cuidado. É interessante, irmãos. Eu creio que vocês, mesmo não querendo, vão concordar comigo. Nós não temos guardado o nosso coração. Nós temos permitido muitas coisas nocivas entrar dentro dele. Mas não é só entrar, muitas coisas habitar. A gente não coloca filtro para o nosso coração. Tudo que envolve desejo, emoções, não importa em que esfera for, a tendência nossa é aceitar. E não é repelir. E como eu disse, essas coisas vão formando uma erosão interior, destruindo a integridade. Integridade moral, a integridade relacional e a integridade devocional. Essa cadeia aqui, onde a erosão passa, vai destruindo tudo. Vai destruindo a sua moral, vai destruindo o seu casamento e vai destruindo a sua vida espiritual. É assim que faz. É assim que o inimigo faz. Foi isso que ele fez com Salomão. Ele perverteu o coração dele. E aí, o que Salomão faz? Vai edificar templos satânicos. Eu sei que esse é um ponto que a gente nem gosta de mencionar. A gente sempre quer lembrar de Salomão como o homem que construiu o templo para Deus. Aquele que disse: os céus que são os céus não podem te conter, muito menos esta casa que eu edifiquei. A gente lembra disso, que a glória do Senhor entrou na casa. Mas não podemos esquecer a verdade que precisa falar alto ao nosso coração, que Salomão representa sim os perigos de um coração caído. O homem que escreveu tanto sobre integridade, um dia ele perdeu a própria integridade. A integridade moral, a integridade relacional e a integridade espiritual. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu gostaria assim de sugerir aos irmãos que nós tivéssemos um tempo de oração. Porque eu sei que, assim como eu, vocês julgam a seriedade desse assunto. Porque o inimigo, ele trabalha contra homens, e eu quero colocar isso com extremo cuidado, espero que vocês entendam. Deus colocou o seu governo, a manifestação do seu governo, escolhendo homens. Isso está lá no princípio, quando ele chama Adão. Ele diz para Adão: dominai os peixes do mar, as aves do céu, os répteis da terra. Adão era uma expressão e uma manifestação do governo de Deus, daquilo que nós chamamos de autoridade espiritual. Ninguém é autoridade. Autoridade é só Deus. Então Deus, baseado no propósito do seu governo eterno, ele estabeleceu esse governo na terra, primeiro o homem. Isso não torna o homem melhor, porém coloca sobre ele uma carga de responsabilidade. E aí Deus cria a mulher, de uma maneira bem diferente, porque o homem Deus cria do pó da terra, e a mulher Deus tira do próprio homem. E Deus designa a mulher com qualidades incríveis, impressionantes. A mulher, sim, ela tem qualidades impressionantes que nós não temos. Eu creio que todos nós admiramos a fortaleza das nossas esposas, o papel delas, o papel feminino, é um papel vital na criação de Deus. Isso é indiscutível. Em nada a mulher, ela foi feita para ser inferior ao homem. Nunca foi o propósito de Deus. Nunca foi propósito de Deus que na sua criação houvesse uma hierarquia de poderes, mas distinção de funcionalidades. Foi para isso que Deus criou homem e mulher. E essas funções, elas são complementares, porque elas se voltam para Ele. Mas quando veio Cristo, Ele vai nos mostrar que esse propósito ainda era muito maior na redenção do que na criação. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo trata isso com tanta delicadeza. O lugar de Deus, o lugar de Cristo, o lugar do homem, o lugar da mulher. Então, Cristo, aquele que está encabeçado pelo Pai, o homem encabeçado por Cristo. E não é que existe aqui uma cadeia hierárquica, mas uma forma governamental que Deus estabeleceu na criação e na redenção.
Porém, a redenção, no propósito eterno de Deus, é maior do que a criação e é anterior à criação. Sim, é. A cruz não é uma consequência de um desastre. A cruz é o propósito eterno de Deus. Esse é o meu encargo aqui esses dias que estarei compartilhando com os irmãos, mas não quero entrar nisso. Então, o que eu quero dizer? Que desde a queda, o inimigo vem destruindo essa manifestação, essa representação do governo de Deus. E nos dias de hoje, a batalha que se trava em torno disso é algo tão grave, irmãos. Mas não estou preocupado com o que o mundo faz disso. Estou preocupado com que os homens de Deus, os homens cristãos, não estão entendendo isso. Estão aceitando a passividade. Estão vivendo a vida cristã de qualquer maneira. Eu conheço muitos lares em que a base espiritual é a mulher, não é o homem. Eu não sou contra, e creio que ninguém é, um lar onde a mulher ela tem uma busca maior, porque ela também pode ter um tempo maior. Ela tem uma fome maior, isso não é problema. Tem muitos lares onde as esposas são extremamente sedentas, extremamente sensíveis. Isso é glória, isso é bênção. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quem conduz, quem traz direção. Feliz é o homem que a sua esposa é aquela que sempre está dizendo para ele, temos que orar. É aquela mulher que diz, a gente está parando de ler a Bíblia aqui em casa, vamos voltar a ler. Feliz é o homem que tem uma esposa assim. Porque é uma tragédia quando o homem luta para edificar a casa e a mulher, ela vai na contramão. Não tem coisa pior. Eu digo para vocês, não tem coisa pior. Agora, eu estou falando de omissão, de não representar um papel divino que ele deu ao homem. Ele deu ao homem. E o homem cristão, ele tem isso. Porque não é Adão o nosso modelo. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo de homem, o nosso modelo de marido é Cristo. De esposo é Cristo. Então nós temos que assumir esse papel. E por não assumir esse papel, veja a contradição de Salomão. Amém. Eu tenho segurança em dizer isso, que Salomão é um homem salvo no reino de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Mas também eu não posso ignorar que na vida dele, pelos erros dele, nós temos muitas lições para aprender. Muitas correções. Tem muitos alertas que Deus deixou para nós hoje sobre a vida de Salomão. E o que isso tem feito diferença em mim e em você. Como que nós estamos reagindo à palavra de Deus? Porque hoje, como eu disse, palavras que definem o homem, os dois pilares domésticos para o homem, é o respeito e a paz. Mas muitos estão fazendo dessa paz o lugar do sossego, do conforto, como aquele homem de Lucas, né? Que ele olha para a sua alma e diz para a sua alma, descansa, regala, não precisa se preocupar. Até que ele ouve uma voz e diz assim, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens, para quem será? Eu não estou falando desse conforto. Então, muito cuidado, irmãos. Porque nós, como homens de Deus, nós temos uma vocação celestial. Lembre-se disso. Você tem como homem cristão uma vocação celestial. E nessa vocação você foi chamado para expressar, para representar, para manifestar a autoridade de Deus. E se você acha que sua vida cristã é só crer em Deus e nada mais, você está completamente enganado. Você tem um papel diante de Deus, diante da comunidade e diante da sua casa, como homem cristão. Eu me atrevo a dizer isso e digo com muito respeito e cuidado. Isso por você ter nascido homem. Por você ter nascido homem. Por Deus ter escolhido você. Você tem.
não só pela criação, mas pela redenção. Porque tudo que Adão perdeu, Deus nos deu em Cristo. Então que o Senhor ajude cada um de nós aqui em nosso papel, diante de Deus, diante da igreja, diante da nossa casa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem sido tão misericordioso para conosco. O Senhor está abrindo para nós, não é só o teu coração, o Senhor está abrindo o nosso coração, mostrando quem verdadeiramente somos. Somos esses, como Salomão, que temos todas essas disciplinas, nós não venhamos cometer os mesmos erros ou outros piores. Abre os nossos olhos para que nós vejamos qual é a nossa vocação. Como homens diante de Ti, diante da Tua casa e diante do nosso lar. Ajuda-nos, Senhor. Que esta palavra, ela como espada, perfure o nosso coração nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.